Senhor Luiz Inácio da Silva, vou chamá-lo de ex-presidente. O senhor prefere como? Pode ser ex-presidente? Doutor, se puder falar um pouquinho mais alto, para mim seria bom. Tá. Posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Tá. Então o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, Não. né? Não sabe? Não sei, gostaria de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras. E um segundo conjunto de atos que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos, em primeiro momento, pelo Bunline, num segundo momento, pela Odebrecht, num terceiro momento, pela OAS. Um resumo muito sintético seria isso. Não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é Eu isso. Não é passei. isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei. Bunline, Odebrecht e OAS. Mas, doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo quem tem que interrogada nesse responder é momento. quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, Pela ordem, meritíssima juíza, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas Tem ele que não ter a tem mais me perguntar nem absoluta me acusar. liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, o que ele Não, eu estou me se dirigindo à verdadeira meritíssima juíza, não estou técnica, falando não com Vossa informado Excelência, do que estava não abro acontecendo. este diálogo lateral, estou falando com a Eu tenho meritíssima direito de fazer juíza. uma parte, doutor, você não vai me cortar Não, também, vou, não. eu estou me dirigindo ao juízo. Eu vou interromper. Vossa Excelência quer substituir o juízo? Não, o Tá, senhor que eu vou está trabalhando interromper com o condição da áudio audiência, nesse doutor. momento, se Pois. o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. O senhor se sente Só para apto encerrar? Só a para ser encerrar? interrogado neste momento, o senhor ex-presidente? Eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira Eu há muito também não tempo, imaginava. eu imaginei então vamos, que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas.